Boa noite a todos. Eu gostaria de chamar o nosso presidente, Pedro Celestino. Pedro. E o professor Léo Heller, por favor. Eu também quero chamar os 3 chefes de divisões técnicas aqui do clube. Por favor, podem sentar à vontade. Vamos discutir bastante essa questão hoje com a palestra do doutor. Mas o chefe da DTE, vamos trazer mais uma cadeira. Não, tem lá. Vocês têm ali e outra aqui. Vamos lá, Rios. Jorge Rios. Também. Rios. Presidente, assuma, por favor. Bom, o Clube de Engenharia se sente honrado em receber o professor Léo Heller para nos apresentar suas ideias sobre questões essenciais à sobrevivência da espécie humana. Não se trata de uma questão local, de uma questão regional ou de uma questão nacional. É uma questão de interesse da humanidade. E o professor Heller, mercê das suas qualidades como profissional, como pessoa, presta um serviço meritório projetando o nome do Brasil no âmbito das Nações Unidas pela dedicação que tem a este tema, o tema do saneamento. Por isso, reitero a nossa satisfação em tê-lo em nossa casa para ouvir dele as suas propostas para lidar com essa questão. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Boa noite a todos e a todas. Queria inicialmente agradecer ao Clube de Engenharia pelo convite e a presença de todos aí. Acho que eu vou falar de pé, fica melhor. Acho que comunico melhor. Inclusive porque tem que passar slides aqui. Bom, vamos tentar levar mais na informalidade aqui essa conversa, sem muita pompa, mas a ideia é que eu apresente algumas questões relacionadas ao saneamento a partir de um conceito que é o conceito do direito humano à água e ao esgotamento sanitário, né? É um conceito que não é exatamente muito novo, mas que recebeu uma formalização mundial relativamente recente, né? Eu vou mostrar, nós temos uma resolução das Nações Unidas que é de 2010, né? Então está completando 6 anos este ano. E não é tão antiga a ponto de ainda não ter sido completamente introjetada, internalizada por parte dos diversos agentes que atuam no campo da água e do esgotamento sanitário, né? Eu apresento isso nessa função de relator. Bom, eu tenho um cargo na ONU, é um mandato, né, temporário de 3 anos, que se iniciou em dezembro de 2014, né? Eu estou mais ou menos na metade de um mandato de 3 anos, que eventualmente pode ser renovado. É um mandato de relatoria designado pelo Conselho de Direitos Humanos, né, da ONU. Então, é o relator especial para o direito humano à água e ao esgotamento sanitário. Essa função, que é uma função voluntária, né, não tenho salário nem nada, e isso é muito importante mencionar, não para dizer que eu não recebo, mas para dizer que dá um status ao mandato bastante particular, né? Quando eu estou dialogando com algum ator social ou participando de algum evento, quem está falando é uma pessoa que foi escolhida, né? Tem um processo de competição nessa escolha, por alguma razão meu nome foi escolhido, mas sobretudo porque é uma pessoa que está dedicando parte do seu tempo de forma voluntária, né, para zelar por esse direito humano na escala global, né? Essa função de relatoria
determina algumas atividades, né? Então, eu preciso prestar contas ao Conselho de Direitos Humanos, embora eu tenha absoluta independência, né, política para agir, eu não obedeço a orientações do Conselho, mas eu preciso prestar contas porque é um cargo que foi nomeado por esse Conselho. Então, no mínimo, né, como atividade estabelecida por esse mandato, eu preciso fazer visitas a países avaliando as condições de cumprimento dos direitos humanos à água e esgotamento sanitário, pelo menos 2 visitas por ano, essa é a indicação. Eu faço relatórios, né, 2 relatórios anuais, temáticos, né, temas relacionados ao direito humano à água e esgotamento sanitário. Vou mostrar um pouco alguns exemplos de relatórios que eu tenho feito. Eu apresento um para o Conselho de Direitos Humanos e um para a Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Essas atividades são as mínimas esperadas para essa função, mas, além disso, existe uma demanda enorme, né? Por exemplo, para dar um exemplo, né, recente, um grupo nos Estados Unidos entra em contato comigo porque tem uma evidência de possível violação do direito humano à água, né? Um grupo que, por acaso, mora numa cidade do norte dos Estados Unidos e a água passa a ser abastecida com elevada concentração de chumbo, né? Por uma razão da gestão local, né? Mas muito relacionada à discriminação das populações mais pobres, etc., etc. Então, o relator precisa fazer alguma coisa perante uma denúncia como essa. Então, tem todo um mecanismo de questionar o governo dos países sobre que providências estão tomando, se confirma ou não confirma aquela denúncia e tal. Então, essa é outro campo de atividades do relator que é bastante demandante e eu recebo esse tipo de queixa de diversas partes do mundo, infelizmente, de uma forma não muito isonômica, né? Isso é uma coisa que está ficando cada vez mais clara. Quem tem acesso ao relator, se um grupo dos Estados Unidos que fala inglês, que consegue me mandar um e-mail, que sabe que eu existo, existe, né? Devem existir muitos casos de violação no interior da China, em zonas remotas da Ásia, da África, que não sabem que tem esse canal, né? Então, existe uma dificuldade de que esse trabalho de relatoria consiga efetivamente universalizar o acesso, etc., etc. Bom, então, isso é só uma breve apresentação, são funções que a relatoria executa, além de várias outras, né? Eu fui bastante breve aqui, participação em eventos, em debates, etc., Então, é a partir desse lugar que eu falo aqui hoje, né? Então, minha ideia é expor um pouco, brevemente, um histórico de como o direito humano à água e esgotamento sanitário é aprovado, está internalizado ou não, em vários países, o que significa esse direito, né? Qual é a situação mundial de cumprimento ou não desses direitos. Eu vou falar mais de números globais, mas, se quiserem, a gente pode discutir um pouco a situação brasileira no debate. Algumas perspectivas, vou falar um pouco de perspectivas à luz. Clóvis, boa noite. Bem, está perdoado que é amigo, pode chegar atrasado, né? À luz, principalmente, da nova agenda internacional, Agenda 2030. É interessante a gente comparar a agenda que termina em 2015 com a Agenda 2030 do ponto de vista do direito humano à água. E vou falar, finalmente, de alguns possíveis desafios, alguns temas, né, que esse conceito remete, né, que são interessantes de explorar. Bom, deveria passar aqui, né? Ok. Então, brevemente, um histórico das bases legais, né, que resultaram nesse conceito do direito humano à água. Obviamente, a primeira referência no mundo mais contemporâneo, né, em relação aos direitos humanos é justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Não é a primeira
o primeiro documento normativo sobre direitos humanos, obviamente, né? Existe uma referência muito importante na Revolução Francesa, mas não é a primeira também. Existiram muitas formulações relacionadas a direitos humanos no século XVII, XVIII, mas no mundo contemporâneo é exatamente em 48, nesse momento do pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, que se estabelece um pacto entre os países, os Estados membros das Nações Unidas, né, no sentido de aprovar um conjunto de medidas, de definições, de compromissos, né, de que o que está por trás de tudo isso é vamos evitar que atrocidades como as que ocorreram nesse período da Segunda Guerra voltassem a acontecer, né? Que os países se comprometessem a respeitar minimamente o direito das pessoas, vários dos direitos, né? É uma declaração extensa, bastante completa, e ela não fala do direito à água. Eu estou iniciando aqui para dizer como que o direito à água chega, né? A referência que existe do direito à água e a declaração é esse artigo 25, que fala que todo ser humano tem direito a um padrão de vida, né, capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar. Então, o direito à água é considerado como derivado desse artigo 25 da Declaração, né, de 48. Depois, surgem vários e vários compromissos que decorrem da resolução, da Declaração de 48, né? Alguns classificam os direitos humanos como sendo um direito em 3 gerações, né? Existiria uma primeira geração, que são chamados direitos políticos e civis, né? Que estão muito no núcleo da Declaração de 48. Então, nós estamos falando aqui em liberdade de imprensa, em proibição de torturar. É bom a gente falar muito de tortura, porque é um tema que está muito presente no Brasil hoje. A gente não deve ignorar esses marcos, essas proibições, esses compromissos, né, do Brasil, inclusive, em não admitir tortura, em vedar, em punir, né, aqueles que defendem esse tipo de instrumento. Então, direitos políticos e civis estão muito ligados a isso. Liberdade de organização sindical, direito de ser eleito, direito de votar, né, direito de se expressar livremente, etc., etc., né? Então, esses direitos são associados ao lema da liberdade, dentre os 3 lemas da Revolução Francesa. Na segunda geração seriam exatamente os direitos econômicos, sociais e culturais relacionados ao lema da igualdade, né? E depois nós teríamos direitos coletivos, difusos, ligados à fraternidade. Então, os direitos econômicos e sociais visam pensar que todas as pessoas têm o direito de atingir determinada condição de vida mínima, né, e que esse direito deve ser assegurado pelos Estados, tá? Então, em 1966 é firmado um pacto sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, que depois entra em vigor 10 anos depois que um determinado número de países adere, ratifica esse pacto. E aí nós temos no artigo 11º que fala do direito de todas as pessoas a um nível de vida suficiente para si e para suas famílias, incluindo alimentação, vestuário e habitação suficientes. Então, daí também deriva o direito à água. Aí tem várias outras convenções que falam direta ou indiretamente do direito à água, a Convenção sobre as Crianças, sobre a discriminação contra as mulheres, direitos das pessoas com deficiência, claramente, explicitamente é mencionado o direito à água. E o documento mais específico que existe no contexto das Nações Unidas é um documento de 2002, feito pelo Comitê Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que elabora esse comentário número 15, que é o comentário que detalha o direito à água. Nesse momento, o direito apenas à água, tá? Esse comentário dá, então, elementos para uma minuta de resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é apreciada em 2008, direito humano à água, e não é aprovada, ela é rejeitada em 2008. E mencione-se que com o voto contrário do Brasil, tá? Então, uma maioria dos países se opuseram à aprovação dessa resolução.
Essa resolução é reapresentada em 2010, ela é apresentada pelo governo da Bolívia, que teve esse protagonismo, e é apoiado por um conjunto de países. Aí, nesse momento, o Brasil fortemente apoia essa resolução, e outros países europeus, principalmente Alemanha e Espanha, e aí é aprovada, não por consenso, né? Existem diferentes mecanismos de aprovação de resoluções na Assembleia Geral. Consenso é quando não se vota, né? Nenhum país reivindica voto. Nesse caso, houve votação, 123 votos favoráveis e 41 abstenções, né? Nenhum voto contrário. E aí é muito interessante, eu não vou entrar em muito detalhe, né? Avaliar por que os países ou são contra ou se abstêm em relação a esse tipo de direito. Existem razões diversas, né? Boas e más razões, né? Por exemplo, países que têm uma tradição muito de trabalhar com direito individual, de não reconhecer obrigações dos Estados, e aí muito claramente Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, né, que tem essa tradição no direito, se abstiveram, né? Eles não querem comprar nenhum tipo de subordinação da legislação internacional para a legislação nacional, vinculação e tal. Alguns países africanos, por exemplo, se abstiveram com receio de serem taxados de violadores do direito, né? Bom, se eu aprovo o direito humano à água, no dia seguinte eu sou violador, porque eu não cumpro com esse requisito para toda a minha população. Então, tem vários discursos, várias narrativas aí, que poderiam ser analisados com mais detalhes, que explicam essas abstenções. Então, essa resolução é aprovada em 2010, e aí, nesse momento, já é uma resolução sobre o direito humano à água e ao esgotamento sanitário. Se acrescenta na resolução o esgotamento sanitário. A partir daí, bom, também em 2010, mais ao final do ano, o Conselho de Direitos Humanos aprova uma resolução específica que explica melhor o direito, e a partir daí várias resoluções são aprovadas, né? Em geral, um ano no Conselho, outro ano na Assembleia Geral, alternadamente. Teve uma resolução importante no ano passado, aprovado na Assembleia Geral, que reconhece o que significa, explica, né, pela primeira vez pela Assembleia Geral, qual é o conteúdo desse direito, quais são as obrigações dos Estados, né? E tem características bastante interessantes essa resolução, com algumas novidades, né? Bom, então estamos aí, né, com o direito reconhecido internacionalmente, vários países votaram a favor, vários países, após essa aprovação, passam a incorporar na sua legislação nacional esse direito, algumas, inclusive, na própria Constituição, né? Tem alguns países que explicitamente incluíram na Constituição o direito humano à água. O Uruguai foi um dos primeiros, né? No Uruguai houve um plebiscito por conta de um processo de privatização da água que estava ocorrendo, né, em Punta del Este, e o plebiscito vota favoravelmente a incluir na Constituição o direito humano à água e, associado a esse direito, dizer que a responsabilidade é do Estado de prestar o serviço de abastecimento de água, e, a partir desse momento, as privatizações se interrompem, né, e são canceladas, inclusive. Apesar de que, a gente pode discutir isso com mais detalhes, esse vínculo entre direito humano e não privatização não é tão direto, tá? Mas no Uruguai foi compreendido assim. Bolívia incluiu, Quênia incluiu, tem um conjunto de países que incluíram em suas constituições, por meio de emendas constitucionais, o direito humano à água. No Brasil, há uma PEC em tramitação que altera o artigo que fala dos direitos sociais para dizer que, dentre os direitos sociais, incluem-se o direito à água, ao saneamento, me parece, né? Está ainda em discussão. Acho que o Congresso hoje não está um ambiente favorável para aprovar nada, né? Além de coisas de interesse dos parlamentares, né? Bom, o que significam esses direitos? Então, muito brevemente, né, o direito humano à água tem sido entendido como um direito que assegura a todos, sem discriminação, isso é muito importante, sem discriminação, né, a água. Aí nós estamos falando de água para o uso pessoal e doméstico, não estamos falando em água para indústria,
para irrigação, para agronegócio, para mineração, né? É água para uso pessoal e doméstico, com algumas características, né? Em quantidade suficiente, segura, que significa com qualidade que proteja a saúde humana, aceitável esteticamente, acessível culturalmente, acessível economicamente. Acessível economicamente é um ponto muito importante, que tem desencadeado uma série de discussões, inclusive uma interpretação muito interessante, que é